Ser jogador de futegolfe é um pouco mais complicado, porque você, enquanto atleta, você vive de resultado, é um esporte, você precisa de preparo, é um esporte que praticamente ninguém conhece, então todo mundo fala, porque futegolfe, que é isso? Nunca ouvi falar nisso, e de fato, né? No Brasil as coisas são mais difíceis para esportes amadores. Mas o futegolfe é um esporte onde é praticado no campo de golfe, com as mesmas regras do golfe, a etiqueta do golfe, só com uma bola de futebol, e os buracos, logicamente, são maiores. Mas tem toda a etiqueta, o handicap, par. Mas começa com chutão também longo. Começa com chutão, a gente joga 18. Porque no golfe tem aquela tacada primeira que é longa, e depois vai tentando chegar perto lá do buraco. São obrigatoriamente 18 buracos. É a mesma regra do golfe. São 18 buracos a serem feitos, existe um percurso. E joga nos campos de golfe mesmo? Nos campos de golfe, tem um circuito específico para o futegolfe. Cada buraco tem uma distância, uma dificuldade diferente. Aí você sai, geralmente ou par 3 ou par 5, né? Que são chutes que é par 3, previstos para você fechar o buraco. Então, quando eu tenho par 3, existe uma previsão que você, com 3 chutes, você mata. Mas você pode matar em 2, você pode matar em 10, enfim. Tá. Existe o hole in one, que é quando você faz de primeira, que é bem difícil, logicamente. Mas, enfim. Ontem teve a terceira etapa do Campeonato Carioca. Nós jogamos. Já está organizado assim? Já está, não. Mas assim... Não, vamos falar. Vamos nas regras primeiro. Tá bom, vamos na regra. Do futebol? Do futebol. Tá. Para a gente entender como é que funciona isso aí. Então, são 18 buracos. Você obrigatoriamente tem que jogar os 18. Existe o par do campo, que geralmente é 72, 70, que são os chutes previstos para você matar. Ontem teve a etapa do Campeonato Carioca. Eu fiquei em terceiro lugar na etapa. Estou em segundo no geral. Que é o craque mesmo. O primeiro eu não consigo bater. Já assumi isso como verdade, que é o Júnior. E o Júnior é um ex-atleta. Ele é um atleta que acabou de fazer uma cirurgia bariátrica, que ele tinha uma obesidade assim, muito grande. E nesta época já era tetracampeão carioca. Mas ele era atleta de futebol? De futebol. Ah, tá. E extremamente obeso. Tetracampeão carioca. Já, mesmo obeso, ele já era... Então, o que eu quero dizer com isso? É um esporte completamente inclusivo. Legal. Apesar de não necessitar condicionamento físico, ontem eu marco no relógio, eu andei 11 quilômetros hoje. Necessita de condicionamento. A gente passa 3, 4 horas jogando a etapa. Então, assim, cansa muito, tu sai exausto. Fala, pô, mas chutando bola no buraco? Sim, porque você chuta muito, você anda muito, percorre, é complicado. Mas, cara, é uma cachaça, porque todo mundo que entra não sai. Porque a gente, amante do futebol, já tenho 41 anos, não jogo mais bola por conta de lesão, inclusive, jogo futevôlei. Eu só falo assim, você não joga mais pelado? Eu falei, não jogo futebol, então não jogo tem que ir pro futegolfe. Pro futegolfe você lesiona músculo, mas menos, não tem contato, é um esporte de concentração, é um esporte que a etiqueta é toda... A gente diz que é muito mais pro golfe do que pro futebol. Porque o futebol, culturalmente, tem aquela malandragem, né? No futegolfe, não. Já é uma coisa mais educada, silêncio. Concentração. É igual golfe. Não tem torcida vaiando na hora de chutar. Não tem. Depois tem que ser isso. Pra dar uma animada. Futegolfe ia ficar legal mesmo. Vai. Cara, mas assim, quando você chuta uma bola... Logicamente, quanto mais forte você chuta, menos direção você tem. E você tem que saber dosar isso. E tem vento, tem terreno. Às vezes não tem um buraco aqui. A bola é igual do futebol de campo? Tamanho número 5, obrigatória. Tamanho número 5, mas camisa polo, bermuda com bolso, cinto, meião. Tem tudo isso? Tem tudo isso. Não pode jogar com nada de clube de futebol. Então, assim, tem toda uma etiqueta. Às vezes tem um buraco aqui que você tem que chutar ali. Porque o terreno tem Então, assim, é uma estratégia pura. É muito legal. É muito legal de jogar. Nós temos a Associação Carioca, nós temos a Associação Brasileira, nós temos a Federação Brasileira, nós temos a Federação Internacional, que é a FIFA. Que isso? Já tiveram 2 Copas do Mundo, a terceira acabou de ser cancelada por conta da pandemia, que ia ser no Japão, e foi para 2022 em Orlando. As 2 primeiras foram onde? Argentina e Marrocos. Teve a primeira em Argentina, a segunda em Marrocos. 2016, 2018 Marrocos, que eu fui para a seleção, fui convocado, participei da Copa do Mundo. Convocação, os melhores resultados. Os melhores do ranking brasileiro vão para a seleção e vão jogar a Copa. E você foi para Marrocos jogar futebol? Fui para Marrocos jogar futebol. E como é que foi essa experiência lá? Foi incrível. Marrocos é um lugar que eu gostaria de conhecer. O atleta, porque assim, isso a gente está falando de 32 países jogando, com mais de 700 atletas.
feminino, o Master, o Livre, que é a nossa categoria. Jogando por equipe também. O Master também. É a partir de quantos anos? 45. Eu já tô no Master. Aí, já dá pra brincar. Já dá pra começar a brincar. Mas, cara, assim, Vila Olímpica, todo mundo junto, festa de abertura, a gente no palco com a bandeira do Brasil, tudo. Cara, Caraca, assim, uma sensação que eu enquanto dentista. 32 países. 32, na Europa, super avançado o futebol. Praticamente. Lá tem mais campo de futebol do que de golfe. Então, assim, super avançado, é um esporte incrível. Ano que vem tem Copa do Mundo em Orlando. Ano passado eu joguei... Essa terceira ia ser aonde? Ia ser no Japão. E foi cancelado por causa Foi cancelado por causa da pandemia. E aí transferiram para Orlando ano que vem. Ano que vem. Ano passado eu fui jogar um Major, que é o principal campeonato, que vale 1.000 pontos para o ranking. Eu joguei um Major em Orlando, no campo da Disney. A Disney tem um campo de futebol. Então é um esporte que lá fora está bem avançado. E quando tem essas viagens e tudo, já existe hoje uma condição das federações? Aí eu volto já para a gestão do futebol. Para gestão. Eu falo, quem banca isso? Já existe hoje, por exemplo, a Confederação Brasileira de Futebol, é isso? A Confederação Brasileira? Tem a Confederação Brasileira de Futebol. Ela já é uma confederação estruturada, que tem capacidade hoje de convocar os atletas e levar para uma viagem dessa com tudo? Não. Não. Imagino. Como é que é essa questão do patrocínio? A gente tem patrocínios pontuais, regionais. Os principais atletas têm os seus patrocínios para as etapas regionais, né? Hoje a gente joga o Campeonato Carioca, Campeonato Rio-São Paulo, Campeonato Brasileiro e vai ter no final do ano desafio Peru e Brasil. Mas assim, para Marrocos, por exemplo... Tu joga todos esses campeonatos? Eu jogo todos os campeonatos. E é caro, né? Porque você tem que viajar o Brasil inteiro para jogar o brasileiro, por exemplo. E você tem que bancar isso. Tem que bancar. Às vezes tem uma ajuda ou outra, mas hoje os principais atletas ranqueados têm patrocinadores, mas ainda assim é um esporte custoso, né? Mas, cara, como todo início, eu acredito que faça parte, daqui a pouco vai pegando. A gente tem uma adesão de ex-atletas de futebol que é bastante interessante. O Maurício, do Botafogo, 89, foi para a Copa do Mundo com a gente em Marrocos. Foi jogar, porque cada seleção tem direito a fazer um convite para um ex-atleta. E a seleção brasileira levou o Maurício. Até para divulgar o esporte. Para divulgar o esporte e tudo mais. Então, assim, é bastante interessante. O Maurício joga até hoje. É muito legal. Mas fala, vocês chegaram lá em Marrocos, bandeira... Não, cara, bandeira e a própria Vila Olímpica e o ônibus buscando na porta com o nome Brasil. Tipo, virei atleta. E chega, e pô, você imagina 32 países, você uma troca de experiência, de cultura ali incrível. O pessoal da Espanha com preparador físico e a gente, caraca, meu irmão, os caras levando médico, levando tudo. E a gente ali. Mas o Brasil, de 2016 para 2018, já teve um resultado muito melhor. Inclusive, enquanto equipe, a gente ficou em na primeira edição, se não me engano, ficou em 30º, nessa agora já ficamos em 14º. Perdemos para a Argentina, que o campeão mundial foi um argentino. Eles são muito mais evoluídos que a gente, a nível de tempo, a nível de campo. Mas o campeão mundial ou a equipe campeã mundial foi a Argentina? Não, a equipe campeã mundial foi a Inglaterra. Porque tem um jogo de equipe, e aí a Copa do Mundo também tem um individual. Também tem individual.